Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos reunidos, como a palavra do Senhor diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, amém? Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, convidar os irmãos a fazerem uma oração conosco. Oremos. Graças te damos, querido Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, como a tua palavra diz, a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, ó Pai, e cremos que por isso estamos aqui, e que seja, Senhor, esse momento para louvor da tua glória, que possamos, Senhor, estar com o nosso coração, com a nossa mente, Senhor, voltados para meditar na tua palavra, para manter comunhão com os irmãos, Senhor, e sobretudo para adorar o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é merecedor. Agradecemos ao Senhor e dedicamos, Senhor, tudo que será dito aqui, ó Pai, cada palavra, cada louvor que seja, Senhor, para louvor da Tua glória, que o Senhor se agrade, Pai, da nossa adoração. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los também, nesse momento, a fazermos uma leitura responsiva. Essa leitura está no livro de Salmos, 145, dos versos 17 a 20. Diz assim, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém? Eu gostaria de chamar nesse momento Isabela e Vitória para uma participação especial. Precisar chegar na linha de chegada para conquistar. Vem na minha vez. Só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se eu desanimo, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a tua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu perdi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se eu desanimo, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a tua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Não falhará, Deus cuidará. Semeie os bons frutos e colherá. Vitória, glórias vindas do céu, não mancha as vestes. Ele é fiel.
Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se eu desanimo, ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a tua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, tente uma vez, tente mais uma vez. Tente só mais uma vez. Amém. Bom, nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre a divisa e o tema, né, desse mês da juventude. Acredito que os irmãos aqui já se familiarizaram, né, com o tema. Qual é o tema, irmãos, do nosso mês da juventude? Recomeçar, né? E quão importante é esse tema para as nossas vidas, pois, como cristãos, sabemos que em algum momento precisamos recomeçar, né, para seguir avante. Então, a divisa do nosso tema se encontra em Isaías 40, 31a, e diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Gostaria de convidar, nesse momento, a igreja a recitar conosco, né, esse versículo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31. Nesse momento, o Ministério de Louvor vai estar cantando, né, o cântico Recomeçar, que é o tema do nosso mês da juventude. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé para estar cantando junto com a gente a nossa música tema. Eu acredito que pelo menos o refrão os irmãos já conseguiram aprender. Então vamos louvar juntos ao Senhor. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. Foi com muitas pedras, foi com muitas mãos. Meu limite vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas um troféu não é de quem não fracassou. Tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer. Quem comigo estava, levo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Com vitórias hoje eu olho pra trás. Na minha frente eu sei existe muito mais. Eu sei que minha jornada
que passou, vem agradecer. Quem comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Vamos continuar louvando ao Senhor e nesse momento os irmãos terem a oportunidade de depositar seus dízimos e ofertas. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és
altar pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, Dizer que tu és o Rei. pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, meu Rei é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nesse momento eu gostaria de chamar a irmã Cissa, né, que vai trazer a palavra nessa noite. Eu gostaria de orar por ela nesse momento. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer pela nossa vida, agradecer, Pai, sobretudo pelo maior presente que o Senhor pôde nos dar, ó Pai. Tua palavra diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Ah, Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por toda a obra que o Senhor já operou em nossa vida e também por aquele, Senhor, que o Senhor ainda vai alcançar. Nesse momento eu quero pedir, ó Pai, pela vida da irmã Cissa, agradecer pela vida dela e pedir que o Senhor a use, Pai, como instrumento para trazer a nós a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dela, pela nossa vida, Senhor, e pela Tua bondade. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Como é mês da juventude, é por isso que vocês estão vendo muitos jovens aqui na frente, né? Os nossos líderes foram chamando a gente e a gente foi aceitando o desafio. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 7. Amém? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros no ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor.
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliqueis figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém ensoberbeça ao favor de um em detrimento do outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Amém. Esse texto, irmãos, ele fala muitas coisas no nosso coração. Mas antes da gente ir profundamente no texto, eu gostaria de explicar um pouco o contexto que a cidade de Corinto estava vivendo. Corinto era uma cidade que tinha porto, tinha mercado, e nesse porto e mercado recebiam muitas pessoas de vários lugares de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes costumes. E isso foi fazendo com que houvesse muita discussão dentro da igreja. Muita discussão também a respeito daqueles que eles conheciam. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Em vez de eles se acharem gratos, em vez deles serem agradecidos por terem conhecido essas pessoas, eles estavam se vangloriando porque conheciam tais pessoas. E aí é que eu gostaria de entrar com vocês nesse tema que, na verdade, vai falar sobre o ego. O ego humano que o apóstolo Paulo tem colocado aqui como motivo para essas discussões. O ego das pessoas estava inflado. E é interessante que esse termo inflado, né, se a gente pegar do texto mesmo, como Paulo falou, e traduzir literal, seria numa espécie de fole. Imaginem um órgão de vocês inchado. Eu já tive muitos pacientes que estavam com as pregas vocais inchadas. E a primeira coisa que eles relatavam era dor. Então a igreja, ela estava inchada com seu ego e estava sentindo dor. E essa dor incomodava. Não somente o corpo, mas incomodava também as outras pessoas. E hoje em dia a gente fala muito, né, sobre isso, sobre o ego. As pessoas são muito egocêntricas, são muito egoístas. E até mesmo o contrário. Essa pessoa tem muita baixa autoestima, né? Autoestima, essa palavra, ela é muito interessante. Auto significa eu. Estima é como eu me vejo. Então, autoestima eu tenho ou elevada ou muito baixa. E muita gente diz que esse tem sido o problema do contexto. E aqui Paulo ele já começa falando: ninguém se glorie nos homens. Por que vocês estão se ensoberbecendo porque conhecem esses homens? Por que vocês não estão se gloriando em Cristo? E essa tem sido a doença da nossa igreja. Não somente da IBANE, mas também da nossa sociedade. Muitos acabam dizendo que tal pessoa faz isso porque ela é muito egoísta, ou é porque fulano tem baixa autoestima. Mas então no versículo 6, ele vai falando, aqui eu estou usando como base também esse livro, eu recomendo que vocês se acharem, né? Eu não ganho nada fazendo propaganda, mas é um livro muito bom do Timothy Keller, Ego Transformado, onde ele vai fazer essa análise desse texto que eu li com vocês. O coração do cristão, ele deve ser humilde, e humildade nunca teve a ver com baixa autoestima. Bem aqui eu marquei uma parte onde ele vai citar um livro do C.S. Lewis,
que é o autor das Crônicas de Nárnia, mas ele fez vários outros livros também, incluído Cristianismo Puro e Simples, e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos às pessoas que se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas se orgulham de serem mais ricas do que os outros, mais bonitas do que os outros, mais espertas do que os outros. Se todos tivessem a mesma riqueza ou a mesma esperteza, de nada valeria, porque queria se vangloriar. Em outras palavras, nós temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos e mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. Muitas coisas a gente acaba fazendo para ficar bom no currículo. Eu vou estudar isso para colocar no meu currículo, porque vai ficar bom na minha faculdade, eu vou ter um emprego melhor com isso. Mas isso vai funcionar dentro de uma igreja? E entrando no tema, da nossa juventude, recomeçar, por que não começar dentro de mim mesmo? Se eu estou vendo que eu tenho um problema de autoestima elevada demais, ou uma autoestima baixa demais, nenhuma dessas coisas vai ser produtiva para o nosso reino, para o reino de Deus aqui na terra. Quando Paulo nos diz para não nos encher de orgulho, ele alerta justamente em relação ao ego. Então, o que nos leva a pensar é que viver sem ser esmagado pela crítica seria muito melhor. Irmãos, vocês conhecem alguém que de fato aceita uma crítica sem ficar triste por causa dela, ou que não vive procurando por elogios? O mundo, ele tem uma ideia muito errada para dizer o que isso vai trazer de bom para a nossa vida. Se o ego está muito elevado, a gente tem que baixar a bola da pessoa. Se a pessoa está desanimada, é só a gente animar ela, está tudo bem. Aí a gente começa a dizer, não, porque você é lindo, você é esperto, você consegue. E Paulo, ele vai para algo totalmente diferente. Quando ele chega aqui no versículo 4, nada me arguiu consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Isso significa que Paulo diz, a minha consciência está limpa, mas isso não me faz inocente. E normalmente a gente se deixa de fazer alguma coisa porque, não, mas fulano é melhor do que eu. Não, mas o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? E aqui Paulo, ele mostra uma confiança imensa, dizendo, a minha consciência está limpa, por isso que eu não me importo de ser julgado por vocês, porque eu já fui julgado por Deus. E, na verdade, não apenas julgado, mas fui justificado por Cristo. Infelizmente, muitos confundem de forma inconsciente a baixa autoestima com humildade. Em 1 Coríntios 4, que foi o que eu acabei de ler para vocês, isso mostra, na verdade, a verdadeira humildade que deveria estar no nosso coração. Um coração transformado pelo Evangelho, ele não vai se amar demais, ele também não vai se odiar. Ele simplesmente não vai pensar em si mesmo. Irmãos, isso deveria ser libertador. Isso é libertador. Confesso para vocês que eu já tive muito problema de autoestima. Minha mãe sabe muito bem disso. Está já revirando o olho. Mas é que a gente, às vezes, perde o foco. Se o meu corpo está me desagradando, é porque eu estou pensando mais em como ele vai agradar os outros do que como ele vai agradar a Deus. Se o meu corpo tem sido o motivo da minha vaidade, eu tenho que lembrar que não é eterno. E que a gente sempre está tendo que se comparar. E essa comparação, ela vai causando uma doença na nossa igreja. Uma doença no corpo de Cristo. Porque os olhos têm que se comparar com os dedos,
os dedos têm que se comparar com o ouvido se cada um tem uma função diferente. Do meu jeito, eu posso ajudar a Miriam, do jeito da Miriam, ela pode ajudar a Aninha, que ajuda o Danilo. E assim, cada um vai ajudando o outro. Irmãos, quão libertador seria se a gente olhasse para a vitória de uma pessoa, mesmo que seja melhor do que eu, e eu realmente me alegrasse com isso. Eu visse a vitória do irmão como, de fato, algo bom, e não porque para pagar de humilde ou para pagar de legal. Será que quando a gente vê uma pessoa que é melhor do que a gente naquilo que nós fazemos, a gente se alegra com isso? Nós vemos muito isso no mercado de trabalho. Muitos meus amigos que se formaram comigo também seguiram a mesma linha de linguagem de fonoaudiologia. E um vai indicando para o outro, mesmo morando na mesma cidade. E um vai dando dica um para o outro. Mas isso sempre foi assim? Não. Foi depois de um puxão de orelha mesmo que um professor nosso deu. Vocês são colegas de trabalho. E vocês precisam ajudar os pacientes de vocês. Porque nós, como corpo, nós, como igreja, não vamos estar ajudando uns aos outros. Um exemplo que vocês estão vendo muito bem aqui é a nossa decoração. Normalmente, quando é a juventude que faz, nós não chamamos o ministério da própria igreja. E aí, esse ano, a gente pensou, por que a gente não vai chamar o ministério de ornamentação? E aí a gente aprende algumas coisas novas. E aí, por mais que não tenha sido nosso, os elogios não foram para a juventude, mas isso pouco importa, porque foi um trabalho que nós fizemos com amor. Mas será que é sempre assim? Será que quando a gente vê alguém que canta melhor do que a gente, deve ter algum defeito? Não, tem que ter alguma coisa errada ali. Porque ela não pode ser só melhor do que eu. Ou alguém que dá uma aula melhor do que a gente na EBD. Por que a gente não olha para aquela pessoa com admiração, de fato? Porque o nosso ego, ele, em primeiro lugar, ele é vazio, então ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai precisar de elogios, sempre vai precisar correr de críticas. E Paulo, ele fala que ele não tem medo de ser julgado, porque ele já foi justificado. Nós temos que olhar um para os outros com uma ideia de amor. Será que a gente chama o irmão de irmão só porque é um costume nosso? Ou se de fato nós nos sentimos uma família? Será que a gente só procura o irmão quando a gente está precisando de alguma coisa? Ou a gente procura o irmão para saber se ele está bem? Quantas pessoas que nós conhecemos, elas tiveram crises de ansiedade durante essa quarentena? Pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam amigos, pessoas que tiveram crises de pânico porque não podiam sair de casa. E a gente ajudou essas pessoas, pessoas que não conseguiam pagar próprias contas porque foram demitidos de um emprego. Cristãos ou não, qual será a diferença que a gente está fazendo na vida dessa pessoa? E é por isso, irmãos, que hoje eu convido vocês a fazer a mesma reflexão que eu tenho feito durante esses dias. Eu tinha preparado algo completamente diferente, até conversei com a Denise, mas então, na sexta-feira, lendo esse livro ele tocou tanto no meu coração, porque eu via quanta coisa que eu deveria estar mudando em mim, quanta coisa que poderia estar me trazendo paz e, na verdade, estava me trazendo mais aflição. Por que eu estava tão focada em mim? Porque a forma da autoestima baixa também é uma forma de ficar se concentrando só em nós mesmos. Porque só eu não presto, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada direito. O foco não é você. O foco não sou eu. E quanto mais eu lembrar que o meu foco não é esse, mais eu tenho que me pautar no Evangelho para lembrar qual é a minha missão.
Irmãos, foi uma cajadada, está doendo até agora. Mas que eu acredito que isso foi uma das maiores libertações que a gente pode ter. É de realmente se esquecer um pouco e lembrar do outro. Essa é a verdadeira humildade. A primeira coisa que a gente vê numa pessoa que é de fato humilde é quanto que ela se preocupa em como a gente está. Durante uma conversa com uma pessoa de fato humilde, a gente vê o quanto que ela de fato se interessa pela gente. E não por ela mesma, de estar mostrando, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu faço aquilo na igreja, eu faço aquilo outro. Ou o contrário, é porque eu não sei fazer isso, eu não sei falar aquilo, eu não sei. Sai do eu, de fato. E o ego, ele só vai ficar satisfeito quando ele não for o centro. Os nossos pés, a gente nem lembra às vezes que nós temos dedos. Ele simplesmente vai andando. E o ego deve ser como os dedos de nossos pés. Ele só faz o trabalho dele, mas ele não é o centro. E o centro das nossas ações sempre deve ser a mensagem de Cristo. E como é que eu vou parar de me colocar sempre no tribunal? É interessante o termo que Paulo ele usa aqui no versículo 3, que ele não se importa em ser julgado nem por eles, por coríntios, nem por qualquer tribunal. Porque, de fato, é como a gente se coloca, como se a gente estivesse sendo julgado o tempo todo. Irmãos, uma coisa maravilhosa no cristianismo, e que nós temos que lembrar o tempo todo, é que as nossas ações não vão levar a algo, mas o algo já veio e as nossas ações são por gratidão, e esse algo é a salvação. Nós não fazemos coisas boas para alcançar essa salvação, porque seria impossível. Cristo já foi julgado no tribunal, ele já foi levado, ele já foi castigado pelos nossos pecados de forma muito injusta, porque quem deveria sofrer seríamos nós. Lá em Isaías 53, quando a gente vai ler e até cantar aquela música, que a oferta pela culpa, ele levou e ele foi como um cordeiro, e ele foi julgado, ele foi morto por nós, e ele ressuscitou. E quando a gente para pensar, de fato, eu não preciso de julgamento porque Cristo já foi julgado por mim. Então, o meu trabalho, as minhas ações, o que eu vou fazer, como eu olho para o outro, como eu olho para as outras pessoas, como eu olho para o trabalho dentro do reino, eu vou olhar não para receber elogios, não para se sentir útil, mas por gratidão. Porque nada do que a gente fizer vai nos levar para o céu. Assim também como nada que a gente faça de ruim vai nos tirar dele, se nós formos justificados. Mas aquilo de ruim que nós fazemos dói no nosso coração e nós pedimos perdão e tentamos não fazer novamente. Não por medo de ser jogado no fogo do inferno, mas porque nós não queremos ofender aquele que nos amou primeiro. Como eu disse antes, como seria mais agradável a gente viver sem ser esmagado pelas críticas ou sem a necessidade de aprovação e elogios? Teve uma entrevista com a Madonna, não sei quem conhece, ninguém conhece, porque todo mundo só escuta hino da igreja HCC, ninguém escuta a Madonna. Mas uma entrevista com a Madonna, ela fala que ela faz o trabalho dela da melhor forma como ela pode fazer, mas que depois que aquilo ali passa, ela se sente medíocre, ela não se sente satisfeita, então ela sempre está tentando fazer mais coisas para ela se sentir melhor. A gente pode até julgar ela, falando, nossa, ela precisa ficar sempre recebendo elogios, mas na verdade ela se conhece muito mais do que a gente se conhece. Ela já sabe do que ela precisa. E nós, como cristãos, a gente sabe do que a gente precisa?
ou a gente só fica se enganando, achando que sabe? E aí depois cai na armadilha de estar no tribunal de novo se julgando, sendo que a gente não precisa, aquele não é mais o nosso lugar. Porque, irmãos, é um pouco forte isso que eu vou falar, mas eu acredito que é como cuspir na própria cruz. Dizer que a gente precisa fazer coisas para ganhar a salvação. É pegar a Bíblia e rasgar. Porque é por graça. Nada do que a gente fizer vai nos fazer merecedores. E isso não deve nos entristecer, isso deve nos encher de gratidão. Isso deve nos encher de vontade de fazer mais por aquele que nos salvou. Tem uma outra parte aqui que eu preparei, desse livro incrível, que diz assim: temos de reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal se ali não é o nosso lugar. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E nós somos chamados filhos de Deus. E lá em Marcos 1 diz: Tu és meu filho amado e a ti me agrado. Ele fala isso para o próprio Cristo. Mas a partir do momento que entendemos que nós somos filhos de Deus adotados, essa também deve ser a base da nossa verdade e o centro do nosso ego. E eu acho interessante também que Paulo, ele vai falar que ele também não é inocente. Será que nós temos essa ousadia também de falar, como Paulo até disse, eu acho que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, pastor, me ajuda? Eu acho que está em 1 Timóteo 1, em algum versículo aí, se o senhor lembrar, só me fala. Mas que ele diz que o Evangelho veio para salvar a todos. Salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Tem 1 Timóteo, né, pastor? Tá, obrigada. Estou lendo a Bíblia, gente. Mas será que nós teríamos essa ousadia de dizer, de ser sinceros com nós mesmos, com o nosso coração, que nós somos os principais pecadores? E que mesmo assim, isso não vai impedir da gente fazer o nosso trabalho, daquilo que a gente foi mandado a fazer. Como Paulo fez. Por quê? Porque as ações dele não são mais ligadas ao seu ego. E as coisas boas que ele faz, ele também não liga a si mesmo. É simplesmente se esquecer. O coração transformado pelo Evangelho, ele não se ama nem se odeia. Ele se esquece e não se coloca em foco. E eu acredito que uma das melhores formas de recomeço após a sua conversão é entender todos os dias, quando você se perceber em tribunal, que Cristo te justificou, mesmo não merecendo, que Ele já cumpriu a sua palavra e que o meu ego tem que estar satisfeito com isso. E que eu não preciso de elogios humanos, eu não preciso me abater com as críticas, mas olhá-las também como uma forma de crescimento, como dizem Provérbios, que o tolo ele não aceita ser repreendido, mas o sábio ele vai olhar aquilo como uma forma de melhorar. E que esse seja o recomeço das nossas vidas, todos os dias. Quando a gente cair na tentação, ou estiver sendo tentado em nos colocar diante do tribunal novamente, a gente lembra das palavras de Paulo. Não se vanglorie,
mas também não se ensoberbeçam, não se sintam menores do que vocês são. Simplesmente não pensem em si mesmo, pensem no Evangelho, que você vai entender, de fato, que a sua oração, ela vai ser de acordo com a vontade de Deus. Você não vai mais ficar tempos pedindo várias coisas, porque você vai saber que Ele sabe o que é melhor para ti. E que o nosso coração, de fato, seja transformado todos os dias, porque não é algo fácil se esquecer, principalmente com o discurso que o mundo tem de se ame, se você não cuidar de você, quem é que vai? Mas se eu não ficar com o meu foco em mim, eu vou focar no irmão, e outro irmão vai focar em mim, e cada um vai cuidando de como de fato uma comunidade, como de fato uma família, como de fato deveria ser o corpo de Cristo, interligado e em autocuidado. Irmãos, que o nosso ego ele não venha a atrapalhar ou a ferir outras pessoas, mas que ele venha estar satisfeito no trabalho daquilo que é muito maior do que nós, daquilo que é muito maior do que a gente possa imaginar, maior do que todas as melhores coisas que já foram feitas, porque não podemos medir o amor que Ele tem por nós. E ainda assim, devemos viver em gratidão, mesmo sendo os piores dos pecadores, mas também como pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo. Os irmãos possam fazer a sua oração nesse momento, meditar na letra dessa canção e tudo que o Senhor falou conosco hoje. Jesus, a ti me chego com temor no coração, és o meu maior anseio, desde a minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra com tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que essa possa ser realmente a nossa oração durante toda a nossa vida, durante todo o nosso caminhar, quando nós pensamos em fraquejar, quando nós pensamos em desistir, mas que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos olhar novamente para Ele. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que falou aos nossos corações, porque a Tua palavra nos diz que o importante é que sejamos fiéis, com gratidão no coração. Ajuda-nos a olhar Tua palavra como uma regra e norma de nossas vidas. Nós olhamos para a Tua palavra e ouvimos a Tua voz que diz que cada um de nós deve considerar o outro superior a si mesmo e não agradar a nós mesmos, porque o Senhor, ao enviar Jesus, o Criador de todas as coisas, Ele também não considerou ser Deus, mas deixou a sua divindade para se tornar semelhante a nós. E Ele foi até o fim, até o ponto mais baixo da dignidade humana, porque foi considerado como malfeitor e morto como um dos piores. E lá na cruz, Ele completou a tarefa maravilhosa de nos resgatar, de nos dar uma nova chance, de nos dar um recomeço. E nós temos esta maravilhosa graça, esse grande amor que enche os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que ao pensar nesses momentos que estamos passando, pensemos que o Senhor é o Deus que nos dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade, um recomeço. Não para entregarmos a vida a Jesus novamente, mas para abrir mais espaço para Ele, para que deixar que o Senhor seja quem Ele é, Senhor de nossas vidas. Muito obrigado. Perdoa as nossas faltas. Não há ninguém aqui que diga que não tem uma falta. Nós temos pecado contra o Senhor. Por isso perdoa as minhas faltas e perdoa as faltas do teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Leva-nos em paz, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, com a presença constante de Jesus e com a força e o poder do Espírito Santo. Leva-nos em paz, nos dê uma semana de paz. Abençoa a nossa viagem ali para o Maranhão, depois de tanto tempo, rever meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Abençoa nossas vidas, guarda-nos pelo teu poder, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos e vamos em paz.